Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Lígia Alter e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre A Fazenda dos Animais ou A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Bom, finalmente, então, as obras de George Orwell entraram para domínio público, então muitas editoras estão relançando novas edições. Essa daqui é da Companhia das Letras e está maravilhosa, eu adorei ler ela, depois eu mostro um pouquinho mais de dentro, da parte de dentro, ou até coloco agora para vocês verem um pouquinho. Tem um prefácio, a edição ucraniana, que a gente vai conversar sobre isso porque é muito interessante. Na outra edição que eu li há muitos anos atrás não tinha. Tem outros comentários, né? Tem pós-fácil. Então é uma edição que tá bem completa. Eu inclusive sorteei essa lá no meu Instagram, se você ainda não me segue lá, siga, porque eu falo faço muitos sorteios lá, converso bastante com vocês. Então vamos conversar um pouquinho sobre A Fazenda dos Animais. Bom, eu quero deixar esse vídeo bem completo pra vocês, então eu vou comentar um pouquinho só do autor e depois a gente vai entrar pros aspectos dessa edição, certo? Da edição e da história. George Orwell é um autor que nasceu na Índia, só que ele passou grande parte da sua vida na Inglaterra. Ele inclusive estudou lá num colégio super mega caro, que ele não teria condições de estudar, ele ganhou uma bolsa. Então, qualquer lugar que você for procurar, a maioria dos lugares, na verdade, vai te dizer, vai te informar que ele foi um escritor, autor, né, enfim, jornalista inglês. E para os curiosos aí de plantão, assim como eu não sabia disso, né, se eu fui pesquisar agora, mas na verdade George Orwell é um pseudônimo e na verdade o nome dele é Eric Arthur Blair. Então, para quem não sabia, já fica aí a informação. Vamos lá então, o George Orwell, nessa edição aqui, eu não sei se em outras edições lançadas esse ano ou ano passado, tem essa introdução, esse prefácio do próprio autor à edição ucraniana. E por que eu quero tanto comentar com vocês sobre esse prefácio à edição ucraniana? Na verdade, o George Orwell, aqui nesse prefácio, ele vai comentar um pouco sobre a visão política dele, sobre o que fez ele escrever A Fazenda dos Animais, e ele vai comentar um pouco sobre a história dele aqui também nesse prefácio. Então é muito importante que vocês, quando estão lendo algum livro, se tiver prefácio, gente, leiam. Pra mim, foi assim um complemento muito bom. Bom, pessoal, então eu vou ler pedaços bem pequenininhos, bem pontuais, que é só para relevar, ressaltar, né, o quão importante foi para mim a leitura desse prefácio. Aqui ele fala assim, na verdade, nunca tive opiniões políticas claramente definidas. Tornei-me pró-socialista mais por desgosto com a maneira como os setores mais pobres dos trabalhadores industriais eram oprimidos e negligenciados, do que devido a qualquer admiração teórica por uma sociedade planificada. Ou seja, ele simpatizava com o socialismo, mas não era uma coisa assim que ele fazia com gosto, certo? Ele fazia para combater um outro conceito que ele realmente desgostava, e ele achava, ele acreditava que o socialismo poderia realmente combater isso. E aqui nesse prefácio, por que é interessante? Ele comenta que realmente é muito difícil de você saber o que se passa em determinados países, em determinados momentos, quando você tem uma mídia que controla tudo, uma mídia totalitarista. Então é muito difícil você diferenciar alguns conceitos. E ele acha que esse conceito de socialismo foi deturpado, foi mudado completamente para o mundo inteiro, aos olhos do mundo inteiro, porque chamam o que o Stalin fez na União Soviética de socialismo, comunismo, enfim. Então ele não acredita que o que o Stalin tenha feito lá foi realmente um socialismo, comunismo, assim como muitas pessoas também não acreditam, mas as pessoas realmente, muita gente conecta essas duas coisas, né? Então ele quis escrever esse livro também para mostrar que o que aconteceu na Rússia sob o comando ali do Stalin não foi socialismo de fato. Então foi isso que levou ele a escrever este livro. Bom, no período no qual Stalin estava no poder da União Soviética, houve, depois de bastante tempo, né, que ele estava no controle ali de tudo, houve então um processo chamado de coletivização agrícola. Ou seja, os países que faziam parte da União Soviética tinham que prover grãos, enfim, vários tipos de alimento para suprir as necessidades ali da União Soviética, e a população ali da Ucrânia que cultivava, que fazia todas essas coisas, não concordava com esse processo deles terem que ceder a produção deles para esse ditador, no caso. E aí Stalin quis
mostrar, né, para os outros países, dar de exemplo à Ucrânia, ele estabeleceu metas de fornecimento de grãos totalmente inviáveis, o que fez com que muitos trabalhadores na Ucrânia, muitas famílias, enfim, pessoas morressem porque não tinham nem o que comer, eles tinham que suprir toda essa necessidade e fornecer tudo o que eles produziam para o Estado ali, né? E quem desafiasse, quem não compartilhasse, quem fosse pego escondendo alimento, tinha penas como fuzilamento, enfim, coisas do tipo. O que é bem curioso porque em um personagem aqui, que é o Napoleão, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele, a gente vê muitas dessas características, a gente sabe que o Napoleão é uma caracterização de Stalin. Então vamos lá. Aqui o autor vai retratar a história dos animais da Fazenda do Solar. Então o Sr. Jones é o dono dessa Fazenda do Solar e lá ele tem vários animais que trabalham, né, para ele em prol da fazenda, produzindo e tudo mais. Até que um certo dia, um dos porcos da fazenda, que é o Major, ele teve um sonho e ele resolve reunir todos os animais depois que o Sr. Jones tivesse ido dormir, para comentar sobre o sonho que ele teve. E aí, então, depois que o Sr. Jones vai dormir, o Major conta desse sonho que ele teve, que foi a liberdade dos animais e os animais produzindo não mais para os humanos, mas só para o próprio benefício deles. Então ele planta essa sementinha ali na cabeça de cada animal com esse conceito que pode ser visto como o ideal de socialismo. E aí, depois de um tempo, o Major morre e os animais percebem que realmente esse sonho dele poderia se concretizar se todos os animais se juntassem para expulsar os humanos da fazenda. E é isso que acontece. Então os animais se juntam, fazem, né, uma rebelião e expulsam os homens da fazenda. A princípio, todos os animais ficaram muito felizes, muito alegres, que agora eles eram livres e eles poderiam trabalhar só por eles, produzir por eles, ter melhores condições de vida, comer melhor. E aí, dois porcos, na verdade, se estabeleceram ali como pessoas que ficavam à frente do movimento, que eram Napoleão e Bola de Neve. E aí o Bola de Neve decide escrever alguns mandamentos. E esses mandamentos são 7 no total, são o seguinte: tudo que anda com 2 pernas é inimigo, tudo que anda com 4 pernas ou tem asas é amigo. Nenhum animal usará roupas, nenhum animal dormirá em cama, nenhum animal beberá álcool, nenhum animal matará outro animal. Todos os animais são iguais. Esse é o 7º mandamento. Inclusive, eu acho que eu tinha comentado sobre esse 7º mandamento em outro vídeo que eu coloquei aqui, porque é o que mais me marcou desde a primeira vez que eu li. Ah, pessoal, eu não tinha comentado isso antes, mas já fica aqui de prévio aviso que eu vou possivelmente dar alguns spoilers, se é que ainda existe spoiler para essa história. Mas se você não quer saber, então é melhor você sair e ler o livro, que é super rapidinho, e depois você volta para continuar. Esses dois porcos, eles, no entanto, discordam muito. É quase assim, parece que é de propósito. Se um propõe uma coisa, é quase certeza que o outro vai contra essa ideia. E aqui eu vou expor, por exemplo, alguns dos ideais de cada um. O Bola de Neve queria construir um moinho de vento, que seria então uma máquina, né, que facilitaria a vida dos animais, e o lema dele seria que quando esse moinho estivesse pronto, os animais trabalhariam mais ou menos durante 3 dias e nos outros dias da semana eles poderiam se dedicar às artes, ao aprendizado da leitura, da escrita, da música, enfim, eles poderiam investir esse tempo livre de ócio deles neles mesmos para se tornarem animais melhores, de certa forma, né? E Napoleão, ele não era muito a favor da construção do moinho de vento, ele dizia que os animais tinham que trabalhar agora, para depois a produção chegar, né? E ele, inclusive, tem uma parte dos capítulos ali no qual ele urina nesse projeto do moinho de vento que o Bola de Neve construiu, e ele faz isso enquanto ninguém estava olhando, certo? O Bola de Neve também acreditava que era super importante espalhar a notícia da revolução, da rebelião dos bichos através dos pombos para outras fazendas, para outros animais. Já o Napoleão achava que os animais tinham que se armar, porque a qualquer momento os seres humanos poderiam voltar e travar ali uma disputa com eles e eles teriam que estar preparados.
E, pra finalizar, o lema do Bola de Neve era: vote em Bola de Neve e na semana de 3 dias, né? Porque era naquela semana onde você só vai trabalhar 3 dias e o resto você vai aproveitar. E o lema do Napoleão, né, pra contradizer ali, pra contrapor o Bola de Neve é: vote em Napoleão e na manjedoura cheia. Então você via que realmente os dois tinham ideias bem diferentes, só que o Napoleão, na verdade, ele queria ter algumas ideias, ele queria ter a influência que o Bola de Neve tinha sobre os animais. E os animais, gente, tendo essas duas opções, eles praticamente concordavam sempre com a última pessoa, sempre com o último que falava. Então, se o Bola de Neve falava por último, pra ele estava bom. Se o Napoleão falava por último, pra ele estava bom. E eu também acredito que essa é uma outra crítica que o autor faz e que a gente tem que bater na tecla sempre. Quem não lê, quem não estuda, quem não é instruído, realmente é mais suscetível a manipulações. Ou seja, os animais que não tinham acesso aos livros que tinham dentro da casa, do Sr. Jones, enfim, eles não conseguiam ter a sua própria opinião, eles não conseguiam formar essa sua própria opinião. Mas enfim, vamos voltar sem muitas digressões. Os outros animais então acreditavam em quem falasse por último. E então, nesse dia fatídico, quando o Bola de Neve vai expor seus planos, o Napoleão percebe que os animais estão super empolgados com a ideia do moinho de vento e que eles vão escolher o Bola de Neve como líder deles. E o Napoleão, ele tinha um plano contra isso, se isso acontecesse, certo? Há uns tempos atrás, as cadelas tinham dado filhotes. E ele recolheu muito cedo esses filhotes das mães e as mães nunca mais viram. Todo mundo depois até esqueceu da existência desses filhotes. E nesse momento que ele percebeu que ele perderia o apoio dos outros animais, ele chama com um assobio, um som super estranho, esses cachorros que então avançam no Bola de Neve e o Bola de Neve sai correndo com medo de ser, né, morto pelos cães. E sai correndo, fazenda fora e nunca mais volta, nunca mais se vê. Então começa o domínio de Napoleão sobre todos os aspectos da fazenda, sobre todos os animais da fazenda. A primeira coisa, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é cancelar essas reuniões de domingo, acho que aconteciam no domingo, de todos os animais. E isso acontece, é muito comum acontecer nesses regimes totalitaristas, nesses regimes fascistas, enfim, ditatoriais, que é você cancelar, podar qualquer tipo de comunicação entre as pessoas e qualquer momento de reflexão, onde as pessoas possam desenvolver realmente os seus ideais próprios. E é lógico que com o passar do tempo, o Napoleão começou a exigir uma produção intensa dos animais para que eles produzissem grãos, produzissem alimento e tudo mais, para os porcos usufruírem à vontade. E qualquer animal que fosse pego escondendo alimentos, escondendo qualquer tipo de coisa, teria alguma pena bem grave. E todos eles tinham medo, principalmente desses cachorros, né, que eram os seguranças ali do Napoleão. Então essa característica também é bem similar ao Stalin, né, que a gente já tinha comentado no início do vídeo. Enfim, depois de vários episódios, o Napoleão também começa a construir uma imagem assim do Bola de Neve que os animais não tinham, mas começaram a acreditar que o Bola de Neve realmente não queria o bem deles, que a ideia do moinho de vento tinha sido do Napoleão e que o Bola de Neve tinha roubado a ideia dele, e os animais, facilmente manipulados novamente, acreditavam em tudo. Então ele criou uma imagem na qual os animais pudessem colocar a culpa, jogar suas frustrações, que não fosse o Napoleão. Ele criou uma imagem que os animais precisavam para olhar e falar assim, a culpa é sua. E ele estava ali de boas, né, tomando sua cevada ali, comendo sua ração, tendo grãos à vontade, dormindo na casa dos humanos, que foi outra coisa que os porcos começaram a fazer bastante. E enfim, ao longo desse tempo também, o Napoleão foi alterando aqueles 7 mandamentos que eram super importantes no início da Revolução. Então, você não pode, nenhum animal deve dormir em camas. Aí eles adicionaram depois, com lençóis. E os animais iam ler e eles falavam, nossa, eu não lembrava disso, que era com lençóis. Mas tudo bem, se tá escrito aí, é verdade. Ou seja, o George Orwell, ele pega também nessa ferida aí,
que é o esquecimento, que é também um aspecto, por exemplo, que o Érico Veríssimo levanta demais no Incidente em Antares. O esquecimento da população faz com que as coisas, a história seja também manipulada, mudada a favor de quem está no poder. Bom, pessoal, várias outras coisas vão acontecer. Eu não vou contar tudo exatamente o que vai acontecer, tem uma parte bem triste. Ai, olha, é de mexer com a gente. Mas, ao final do livro, a gente vai perceber que os porcos voltam a ter relações com os humanos, relações boas, de afinidade, e eles conversam muito sobre como administrar as fazendas. Então são os porcos conversando com os humanos. E aí, os animais ficam chocados que os porcos estejam conversando com os humanos, que os porcos estejam andando sob duas pernas, que era um dos mandamentos, né, mais fortes. Depois dos animais verem essa cena, eles vão lá ver os mandamentos pra, né, mostrar que 4 pernas bom, 2 pernas ruim. E ali está escrito um novo mandamento ou adendo a um mandamento que já existia, que é: todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros. E essa frase, é com essa frase que eu vou deixar aí à vontade para vocês, vou deixar um incentivo para quem ainda não leu, que eu acho que talvez sejam poucas pessoas, realmente lerem esse livro ou relerem, no meu caso. É sempre bom a gente reciclar, renovar, né, as nossas visões sobre alguns livros que são muito importantes, são muito atuais. Mas eu espero que eu tenha dado aí uma boa prévia para quem não leu o livro e boas informações para quem já tinha lido, e ressaltando que tudo que eu falei aqui nesse vídeo é a minha opinião, é a minha leitura do livro. Óbvio que se você ler, talvez você encontre outros aspectos que eu não encontrei, mas enfim, essas foram as coisas que eu achei interessante de comentar com vocês, tá bom? Então, se inscrevam aqui no canal, ativem os sininhos para notificações, curtam esse vídeo, deixem seus comentários sobre o que vocês acharam do vídeo. Provavelmente eu vou tentar ler 1984, reler, na verdade, e eu trago resenha aqui pra vocês, tá bom? Me sigam também lá no Instagram, e é isso. Um beijo e até mais!